Oi, eu sou a Ingrid e vim falar um pouquinho sobre o looping que acontece em Dark. Primeiro, vamos ver como é que funciona a nossa vida normal. Sempre que a gente precisa fazer uma escolha, a gente escolhe uma coisa ou outra. A gente pode ter 10 opções. A gente vai escolher uma, ou outra, ou outra, ou outra. Porque não tem como escolher mais de uma coisa ao mesmo tempo. Cada decisão a favor de algo é contra outra coisa. A mecânica quântica já não funciona bem assim. Por isso que foi introduzido lá no comecinho do episódio 7 o experimento mental, que é teórico, do gato de Schrödinger. Pra quem não sabe, esse cara aqui é o Schrödinger. E o Tannhaus foi todinho baseado nele, o Tannhaus dos anos 50. O experimento do gato de Schrödinger, no episódio 7, serviu para mostrar que mais de uma possibilidade podem coexistir de formas sobrepostas, que é o gato tá vivo e o gato tá morto, como se fosse uma única coisa. Quando acontece isso na série? Quando a Martha sai do mundo dela e vai para o mundo do Jonas com o intuito de salvar o Jonas. Nesse momento, abrem duas possibilidades. A Martha salvar o Jonas e a Martha não salvar o Jonas. E o que aconteceu? Os dois. A Martha salvou e não salvou o Jonas, abrindo aí essas possibilidades de acontecimento. Só que os acontecimentos não ficaram dessa forma aqui, de forma paralela. Eles ficaram sobrepostos. Então não existe um mundo paralelo. O que existe é duas realidades que foram sobrepostas e a gente vai acompanhar como uma coisa só. Então a gente tem três mundos. O mundo original, que é o que a gente vai ignorar aí nesse looping, ele que originou os outros mundos. Tem o mundo do Jonas e o mundo da Martha. O que acontece quando a Martha salva o Jonas? Ela pega ele lá no mundo dele, leva pro mundo dela, larga ele na caverna e vai embora. Depois eu falo o que aconteceu com ela, que ela foi embora dali, né? A partir dali, ele vai até a escola, começa a perseguir a Martha, porque ele quer muito falar com a Martha, zero corte, quer que ainda não tem corte na cara. Aí ele conhece a Eva diz que ele tem que ensinar a Martha zero cortes, ele fala com a Martha zero cortes, ele ensina ela sobre coisas de viagem no tempo, viagem entre mundos. Ele vai com ela até a Martha meia-idade, depois disso ela engravida dele, e aí eles vão lá na usina, ela consegue o primeiro corte na grade da usina, depois eles vão até a Eva, e aí a Martha, dois cortes, que é a futura Eva, mata o Jonas, na frente da Martha um corte. A Martha um corte fica abalada, e depois a gente vê ela andando de bicicleta com o Bartosz na floresta, até que o Magnus e a Francisca aparecem e fala que o Jonas está vivo no mundo deles, que ela precisa ir salvar o Jonas. E o que acontece com a Martha que não salvou o Jonas? Ela volta pro mundo dela junto com o Bartosz, direto pro Erit Lux, que é o Sigmundos da Eva. Lá, a Eva corta o rosto dela, ela vira a Martha dois cortes, dá a arma na mão dela e diz que ela tem que matar o Jonas. Aí ela mata o Jonas e é essa Martha que se torna a Eva no futuro. Mas o que aconteceu com o Jonas que ela não salvou? Esse Jonas, na hora do apocalipse, conseguiu se esconder no porão e sobreviver ao apocalipse. E aí ele viveu no mundo pós-apocalíptico. Ficou lá trabalhando com a partícula junto com a Cláudia, virou amigo do Noah, foi guiado pela Cláudia. E aí ele foi envelhecendo, até que ele se tornou o Jonas Barbudo. Jonas Barbudo volta no tempo para 2019 e acontece com ele aquilo que a gente já acompanhou na primeira e na segunda temporada, em 2019 e em 2020. No final da segunda temporada, ele, junto com Bartosz, Francisca e Magnus, viajam com a máquina no tempo para 1888. Em 1888, ele fica focado em estabilizar a partícula, e tem todo aquele maquinário que ele fica tentando consertar, e ele sofre várias queimaduras por eletricidade. Então ele fica todo desfigurado por conta da eletricidade. Esse Jonas se torna o Adam. Ele mata a mãe dele, ele fala muita coisa, né? Ele se torna o Adam. E é o Adam que manda o Magnus e a Francisca buscarem a Martha no mundo dela para ela ir salvar o Jonas. Agora eu posso falar dessa Martha que foi salvar o Jonas e salvou o Jonas. Depois que ela largou ele lá na caverna e voltou, ela não voltou para um lugar qualquer. Ela foi para 1888, a mando do Adam, para dar um material do barril para o Jonas Barbudo poder cumprir seu destino. Então ela vai lá, entrega o material do barril e vai embora. Vai embora para onde? Para 2053, que é quando ela encontra o Adam,
o Adam prende ela numa jaula e depois mata ela com a energia de 2 mundos, porque ele fala que aquele bebê que está na barriga dela tem que morrer e só pode morrer com aquela energia dos 2 mundos. Tanto o Adão quanto a Eva acham que aquele bebê é a origem de tudo. O Adam quer muito destruir aquela criança, que não adianta de nada porque tem a outra Marta que está grávida. Então esse looping só existe se essas realidades estiverem sobrepostas. Olha só como é que tudo está conectado. Quando a Marta não salvou o Jonas, ela se tornou Eva e ele se tornou o Adam. Quando ela salvou o Jonas, ela morreu na mão do Adam e o Jonas morreu na mão da futura Eva. E uma coisa não pode acontecer sem a outra. Um é gatilho do outro. A gente só conseguiu acompanhar isso tudo dessa forma porque as realidades estavam sobrepostas. Então o Jonas morreu e não morreu. O Jonas foi e não foi levado. A Marta salvou e não salvou o Jonas. Tudo isso acontece como uma coisa só e não em mundos paralelos. Se vocês olharem para a capa do livro da Ariadne, que está na mão do Tannhaus Selo no episódio 3, logo no comecinho, vocês conseguem ver exatamente isso que eu descrevi aqui. Que é, tem um mundinho no meio, que era o mundo original do Tannhaus, e a partir dele, ao lado dele, né, tem 2 mundos. E esses 2 mundos estão divididos ao meio, que é uma possibilidade e outra possibilidade, conectadas num loop infinito. Tá, mas e a terceira possibilidade? Que era aquela possibilidade de quando o Adam foi salvar o Jonas do Apocalipse. Como que ela aconteceu? No momento que o Adam salvou o Jonas, outra possibilidade também foi criada. Só que dessa vez a realidade não foi sobreposta. Ela foi criada de uma forma paralela. E foi nesse universo paralelo, mundo paralelo, que a Marta e o Jonas conseguiram quebrar o ciclo. Ou seja, eles quebraram e não quebraram o ciclo. Eles quebraram nessa realidade paralela que foi criada só para que eles pudessem quebrar o ciclo. Isso significa que essa realidade paralela, a existência dessa realidade paralela, a possibilidade dessa realidade paralela, fazia parte do grande ciclo. Como é que a gente sabe que aquilo não estava acontecendo pela primeira vez e que aquilo faz parte do ciclo? Quando a Marta está com o Jonas lá no quarto, ela fala para ele que teve uma sensação quando ele entrou na escola. Parecia que ela conhecia ele de um sonho. Lá no final da temporada, a gente vê que o Jonas vê a Marta na luz. Ela está dentro do guarda-roupa da casa dela e ele está na luz. Ele conta para ela que viu ela na luz. Aí ela, no armário, né? Eu lembro, então não foi um sonho. Ou seja, o sonho dela não era um sonho. E se ela viu, é porque aconteceu. Se aconteceu, é porque estava predestinado. Então, tudo aquilo estava predestinado a acontecer. Eles foram até lá, quebrar o ciclo, porque eles tinham que ir lá quebrar o ciclo, mas o ciclo não foi quebrado, porque quebrar o ciclo faz parte do ciclo. Então, eu só posso dizer que o ciclo foi e não foi quebrado. Foi quebrado na realidade paralela que eles criaram só para quebrar o ciclo e não foi quebrado na realidade que a gente estava acompanhando. Aí muita gente fica querendo saber como é que a Cláudia tinha a informação do terceiro mundo. Para mim, a informação que a Cláudia tinha sobre o terceiro mundo era uma informação de bootstrap. A Cláudia sabia da informação porque um dia a Cláudia contou para ela que ela vai contar para a Cláudia, que vai contar para outra Cláudia, que vai contar para outra Cláudia, e vai sempre ficar nessa da Cláudia contando para a Cláudia mais nova, a Cláudia contando para a Cláudia mais nova. Que a Cláudia sempre falava, não, da próxima vez pode ser diferente. Se você fizer isso, fulano de tal vai ficar vivo. Então a Cláudia sempre soube dessa informação. Não tem como a gente saber de onde essa informação veio. Ela só existe. Eu espero que tenha ficado tranquilo de entender com a forma que eu expliquei. E até o próximo vídeo.